Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal, então vamos lá. A festa já estava para terminar, mas nenhum dos convidados sabia o motivo dela. Sobre o balcão, Dina pousou 9 copos com diferentes soluções e nelas colocou pequenos pedaços dos metais, cobre, prata e ferro. Todos recentemente polidos, como mostra o desenho na situação inicial, tá aqui ó. Então nós temos, né, os 3 metais, né? Então, ó, cobre é como se fosse essa cruzinha, essa bumerangue aqui, essa lua é a prata e o losango aqui mais ou menos, né? É o ferro metálico, tá? Esse quadradinho aqui é o ferro metálico. Então, pessoal, tá vendo? Ó, eu tenho 3 soluções de cobre, todas elas são azuladas, a gente vai analisar o que acontece aqui. Nós também temos aqui, ó, as soluções incolores que contêm sais de prata, aqui contém sais de cobre, enquanto nós temos soluções amarelas que temos os metais aqui de ferro. Então, os sais de ferro 3+. A gente vai analisar um por um, tá bom? Para que a festa seja completa e vocês tenham mais uma pista do motivo da comemoração, respondam as perguntas, bradava Dina eufórica aos interessados. Em todos os casos onde há reação, um metal se deposita sobre o outro, enquanto parte desse último vai para a solução. Numa das combinações, a cor do depósito não ficou muito diferente da cor do metal, antes de ocorrer a deposição. Qual é o símbolo químico do metal que se depositou nesse caso? Justifique usando seus conhecimentos de química e os dados da tabela fornecida. Então nós temos aqui, ó, o potencial padrão de redução de cada um dos metais. Então vamos lá. De cobre 2+, para cobre, ou seja, para ganhar esses elétrons, o cobre é 0,34 volts. Enquanto do ferro 3+, para o ferro metálico é menos 0,04, ou seja, é menor, bem menor nesse caso. E a prata é 0,80, ou seja, dos 3, quem tem a maior tendência de reduzir, de ganhar elétrons? A prata. Lembre-se, esses metais têm que estar em forma de íons para ganhar esses elétrons, tá? Então a gente vai analisar aqui cada um deles, tá bom? Então vamos analisar o primeiro aqui, ó. No primeiro aqui, pessoal, nós temos uma solução de cobre com cobre metálico. Não vai ocasionar nada. Por quê? Porque eu tenho o mesmo metal, tanto a peça metálica quanto os sais, tá? Vai ter ali cobre, ponto final. Tá bom? Não vai acontecer nada ali nesse caso. Aqui nós estamos colocando o que, pessoal? A prata e o cobre em forma de cátion, tá legal? Nesse caso aqui, o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, também não vai acontecer nada. Por quê? Porque a prata já se encontra reduzida, por mais que ela tenha o potencial de redução maior, porque ela já está em forma de prata metálica. Então ela já ganhou esses elétrons, tá legal? Enquanto aqui, pessoal, a solução de cobre com ferro, eu vou até denominar aqui como 1, tá? Vou colocar um aqui em cima, ó. Esse 1, o que está acontecendo ali, pessoal? No 1, o ferro, ele tem todos os elétrons, enquanto o cobre está em forma de cátion, de íon. Tá vendo que o potencial de redução do cobre é maior do que a do ferro? Ou seja, o cobre, o cátion cobre vai pegar esses elétrons do ferro. Então, o ferro é mais reativo, o cobre vai roubar, literalmente vai roubar esses elétrons, tá certo? Do ferro. Então, a solução aqui, pessoal, vai diminuindo a coloração azulada. Por quê? O azul significa por causa dos sais de cobre, tá legal? Então, como que vai ficar aqui? Como que a gente pode fazer em relação a essa reação, que ela pediu a reação, né? Então teremos exatamente isso daqui, pessoal. A gente pode fazer os dois jeitos, né? A gente pode fazer assim, ó. Vamos fazer desse jeito aqui, ó. Então, ó, cobre 2+, ele tá na forma aquosa, ele precisa ganhar 2 elétrons para reduzir para cobre 0, para ele ficar sólido, certo? Enquanto o ferro, que ele está perdendo, né? Então ele vai ser o nosso polo, nesse caso, negativo, enquanto o cobre é o nosso polo positivo, ele vai ficar assim, não vai, ó? Ferro sólido, ele perde
né? 3 elétrons. Aqui é aquoso, mais 3 elétrons. Tá certo? Se nós montarmos a equação geral aqui, pessoal, tá vendo? O que vai acontecer aqui em relação? Tá vendo que o cobre ganha 2 e o ferro perde 3? Tá vendo que eles não são múltiplos entre si? O que a gente faz? Multiplicamos a equação de cima por 3 e a equação de baixo por 2. Então vai ficar como? 3 cobres, 2 vezes 3, 6 elétrons e 3 cobres. Aqui vai ficar 2 ferros e 6 elétrons. Sempre temos, pessoal, que igualar a quantidade de elétrons, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Nós temos que ter a mesma situação, tá? Não pode sobrar elétrons aí. Então, fazendo isso, pessoal, a gente tem o quê, ó? Cortou, cortou. Como que ficou nossa equação global? Aí, no caso, ficou 3 cobre 2 mais aquoso, mais 2 ferro sólido, se transformando em 3 cobres sólido, mais 2 ferro 3 mais aquoso. Tá vendo? É exatamente isso que acontece no 1, tá bom? Então, fizemos a primeira aí, ó. Na 2, vamos dizer, na segunda solução, né? A segunda solução eu tenho íons de prata. Nesses íons de prata, pessoal, tá vendo que a prata não tem os elétrons? Quando a gente está em solução desses respectivos sais, eles não têm os elétrons, eles precisam fazer o quê? Ganhar esses elétrons, tá certo? Ganhando esses elétrons, tá? Ele tem que estar em forma de íon. Então nós temos toda a solução aqui é íon de prata. Prata com prata não vai acontecer nada, tá, pessoal? Não vai ocorrer absolutamente nada. Vou até trocar de cor aqui pra gente fazer, deixa eu pôr um azul bem mais escuro. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar o 2 aqui. Como assim aqui o 2? Porque o 2, pessoal, tá vendo que a prata é o que tem o maior potencial de redução? Ou seja, ele tem a maior tendência de ganhar esses elétrons. Quando nós colocamos a peça metálica, ele tem todos os elétrons. A prata tem um potencial de redução maior. Então ela vai ter tendência de roubar esses elétrons. Como que vai ficar? Vai ficar exatamente isso daqui, né? Nós temos prata aquosa. Ela vai ganhar quantos elétrons? Vai ganhar 1 elétron. Para reduzir para prata metálica. Tá legal? Enquanto o cobre, ó, o cobre sólido, ele faz o quê? Ele tem um potencial de redução menor do que o da prata. Ou seja, então ele vai oxidar, ele vai perder esses elétrons, tá? Vai ficar, ó, cobre 2 mais, aquoso, mais 2 elétrons. É o que a gente viu. Também a gente pode considerar aqui em cima, tá? Ó, redução é sempre quando ganha. Ele tá de mais 2 para 0. Ou seja, ou ele perde ou ele ganha 2. O ferro está de 3 mais para 0. Ou ele ganha ou ele perde 3. A prata está de mais para 0. Ou ele ganha ou ele perde 1. Certo? Nesse caso aqui, pessoal, tá vendo que cada cobre fornece 2 elétrons? Enquanto a prata ganha apenas 1 elétron. O que eu vou ter que fazer? Multiplico essa equação aqui por 2. Então vai ficar 2, 2 e 2. Mesmo esquema, ó. 2 elétrons reagentes com 2 elétrons no produto. Riscou, riscou. Então nós teremos aqui, ó, 2 pratas mais aquosa, mais o nosso cobre metálico, reduzindo a prata, mais nosso cobre 2 mais aquoso. Tá certo? Então a gente sempre analisa isso. Quem tem o maior potencial de redução e quem tem o menor. Maior potencial de redução, tendência de ganhar elétrons. Tá? Então ocorre exatamente isso daqui. E o 3, tá vendo aqui, pessoal? Prata. Com prata não vai ocasionar absolutamente nada. Lembrando, essa solução 2 aqui, pessoal, como estamos formando íons, né, cátions de cobre, ela vai
começar a ficar azulada, enquanto a prata vai começar a depositar nessa parte metálica do cobre. Então a gente vai reduzindo a prata, tá certo? Então vamos lá, vou fazer de outra cor aqui, vamos fazer de roxo. O 3 aqui, ó, o 3, pessoal, é literalmente do ferro. O ferro é o que tem menor, ou seja, toda vez nessas soluções que eu colocar o ferro metálico, ele vai perder os elétrons, porque ele tem essa tendência mesmo de perder os elétrons. Então vai ficar como? Mesmo esquema. Então eu tenho prata, cátion de prata, né, que ele vai reduzir, vai ganhar esses elétrons. Então, ó, Ag aqui, enquanto o ferro, ele tá o quê? Oxidando. Então eu tenho, opa, o ferro metálico, ele sólido aqui, ele perde quantos elétrons? Ele perde 3, porque é o que está sendo fornecido nas equações, tá bom? Mais 3 elétrons, tá bom? Aqui, ó, ferro 3 mais transformando. Como ele tem o menor, ele sempre vai perder, a gente sempre inverte aqui. Para fazer essa equação aqui, pessoal, o que, que a gente faz? A gente tem que multiplicar a primeira por 3. Porque a prata ganha um elétron e o ferro perde 3 elétrons. Ou seja, cada átomo de ferro perde 3 elétrons e nós reduzimos 3 íons de prata. Então aqui fica, ó, 3, 3 e 3. Olha lá, ó, cortou aqui, cortou aqui. Como que eu monto uma equação? Vai ficar, ó, 3 Ag mais aquoso mais ferro metálico reduz as 3 pratas. Mais ferro 3 mais aquoso. Tá legal? Ferro 3 mais aquoso. Então, pessoal, tá vendo o que aconteceu em relação a essas daqui? Por isso que eu coloquei de cores diferentes, pra gente ver o que tá acontecendo e entender, né? Isso aqui, pessoal, só é a A, tá? Então deixa eu colocar até aqui, ó. A. Isso só é a A. Eu fiz tudo fiz tudo bem o passo a passo. Poderia colocar a equação geral direto, mas ficaria um pouco mais difícil. Vamos montar o passo a passo, tá certo? Então, entenderam isso daqui? É muito importante entender aqui. Se tá com alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo que vocês vão entender em relação a isso, tá certo? Então, por que que aqui a prata com sais de prata não acontece nada? Porque é o mesmo metal, tá? Enquanto aqui, pessoal, na solução amarelada, tá vendo, ó? Aqui o ferro tem uma solução incolor. Tendo a solução incolor com íons de prata, a prata ganha os elétrons do ferro, essa solução vai ficando amarelada, porque eu tenho ferro 3 mais nelas, tá bom? Em relação a isso. Pessoal, então o que vai acontecer aqui, ó? As soluções amarelas que vai ter de ferro, não vai acontecer nada. Porque o ferro 3 mais não vai pegar nenhum dos elétrons dos outros metais. Ó, ferro metálico com sais de ferro, não vai acontecer nada aqui. Então esse daqui a gente cancela. Só que o cobre tem o potencial de redução menor, quer dizer, maior, desculpa. Ele já tem os elétrons, ele não vai perder os elétrons para o ferro. Enquanto a prata também tem o potencial de redução maior. Ele não vai perder os elétrons para o ferro 3 mais. Então não ocorre absolutamente nada aqui, tá? Não ocorre absolutamente nada. Então nas soluções amarelas de ferro, fica tudo tranquilo, não vai acontecer nada aí, tá bom? Então vamos para B, né? Eu escrevi todas as equações aqui, né? B, a solução que mais reagiu se tornou azulada. Opa, é a 2. Tá? É a 2. Porque a gente tinha cobre metálico, conforme ele vai virando íon, cátion, a solução vai ficando azulada. Numa das combinações, que solução foi essa? Qual a equação química da reação que aí ocorreu? Exatamente aqui, pessoal, ó. Então, só para a gente ter uma noção, vou riscar aqui, ó, para ter uma continuidade. B. Qual foi? Que solução foi essa? Né? A gente pode escolher exatamente. A solução foi a solução 2, no caso aqui para nós, né? Que é a solução de
prata, de cátions prata com metal cobre, porque ele falou que se tornou azulada. A gente viu aqui, ó, outra dica também na hora que a gente estiver raciocinando, tá vendo? Ó, soluções azuis, cobre 2+. Então todas as soluções são azuis. Incolor, prata, ó, tá vendo? É todo incolor. Solução amarela, ferro, 3+, todas essas são amarelas, tá? Então, só pra gente ter uma noção. Então, que solução foi essa? A solução de prata. Então, ó, vou até colocar um asterisco aqui, ó, pra gente saber. Asterisco. Que solução foi essa? Qual equação química que reagiu? Então, a gente realmente reescreve, tá? A gente reescreve ela aqui. Então, vamos lá, ó. 2 prata mais. Não vou colocar os estados, pessoal, físico, pra gente ganhar espaço, porque senão vai ficar muito apertado aqui, tá bom? Já vai ficar apertado, né? Então, ó, mais cobre 2+, tá certo? Então, temos exatamente essa equação, tá? Exatamente. Aí, a gente pode falar, que solução foi essa? A solução foi, ó, a solução é a de sais, opa, deixa eu apagar aqui, de sais de prata com o cobre metálico. Certo? Exatamente isso. Ou seja, nossa equação que nós denominamos ela como 2. Tá certo, pessoal? Um exercício que na mesma 1 a gente já responderia, na A a gente já responderia B. Tá certo? É um exercício que demandou bastante tempo, mas nada que a gente não consiga resolver aqui. Tá bom, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial de redução ou hashtag exatamente. Isso ajuda bastante a engajar. Tá com dúvida? Coloca nos comentários que assim que eu visualizar eu também já tiro a dúvida de vocês. Agradecer imensamente quem tá tirando as dúvidas, pessoal. É muita pergunta. Eu não tô tendo tempo suficiente para responder a todos. Muito obrigado para quem tá ajudando a responder aqui. Aparece a notificação para mim e eu verifico se também a resposta tá certa. Tá bom? Fica aqui meu muitíssimo obrigado. Eu reforço o convite para ser membro, que você vai ter acesso antecipado e vai ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Tá certo, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de coisa, uma aula, uma curiosidade, seja o que for no mundo da química e no mundo da ciência, coloca aí nos comentários, que assim que eu verificar, eu já vejo a viabilidade para começar a gravar, tá certo? E siga a gente nas redes sociais, que eu também vou começar a postar as coisas por lá também. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Obrigado pelo apoio. Então, até o próximo vídeo e valeu!